homenagem ao Dia do Circo e do Teatro, comemorado ontem, a gente vai contar a história de uma atriz que tem muitos talentos, mais de 40 anos de trajetória no universo das artes, reunindo sensibilidade e também superando desafios. E que um cenário como esse tem a ver com a história, é o que você fica sabendo agora no Terra Serigi. As lembranças vão longe ao mirar essa paisagem. Meu pai era pescador. Inclusive, quando eu escolhi esse pedaço de terra aqui nessa casa, eu escolhi realmente aqui já em frente ao rio, porque ele tinha um barquinho e eu queria vê-lo, né, atacando o meio de transporte dele, o ganha-pão dele. Com o pai, ela absorveu um dos principais aprendizados para a vida, a leitura. Não ler por ler, né? Não só ler aquilo que lhe interessasse, mas ler tudo. Não longe dali, ela descobriu uma outra lição ou talento. Não se vai, não me abandone, por favor, eu sei você. Com a minha mãe, eu cresci ouvindo-a cantando, e ela canta até hoje, que ela está comigo. A quarta filha de um pescador e uma empregada doméstica encontrou à beira do rio muitas histórias, mas antes de tudo decidiu construir a própria. Era apenas o início de um longo caminho. Atriz, cantora, bailarina, diretora teatral, também professora, são muitas em uma só. Mas foi mais especificamente no teatro, aos 5 anos de idade, que ela despontou. E a gente conversa agora com a Tetê Narras. Olá, Tetê. E por que especificamente no teatro? Afinal de contas, foram tantas artes. É verdade. Na verdade, assim, como eu era muito peralta, né, dentro de casa, eu brincava muito. E na rua eu realmente só me demonstrava através da dança, né, nas festas do bairro. E em frente à minha casa tinha um professor de matemática e ele fazia teatro. E como ele via realmente a minha desenvoltura, ele disse, essa menina dá para teatro, né? E aí foi que surgiu o Severo Dacelino, que estava precisando de uma menina para fazer. E ele chegou, lançou o convite, não para mim com 5 anos, perguntou à minha mãe se poderia me levar até o teatro, até esse colega dele, para fazer um espetáculo, fazer um teste a priori, né? O legal é que eu passei e continuei fazendo, né, até hoje. Nos anos 70, Tetê Narras cativou o olhar do diretor Bosco Scarfes, que, segundo ela, ensinou tudo sobre teatro. Bosco fez história com montagens ousadas e também ao abordar temas polêmicos. Poderia falar então como é que foram as suas primeiras apresentações, unindo teatro e dança? Muito friozinho na barriga ou até que não? Bastante, bastante. Esse frio a gente não deixa em momento algum, né? Até hoje eu sei o que é esse frio na barriga, né? Vem de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Porque quer queira, quer não, a gente já fica um pouco calejado. Mas como todo e qualquer início, né, de atuação, eu tenho uma passagem na dança, no Constâncio Vieira, com o meu mestre, com o Bosco, onde a coreografia começava no ginásio e a parte inicial era para começar fazendo isso aqui, todo mundo foi, dançou a coreografia e eu simplesmente fiquei. No teatro nós chamamos branco, né? E na dança deu um branco também, eu simplesmente esqueci, né, do que iria fazer. E quando eu acordei, simplesmente todo mundo já tinha acabado a dança. Eu olhei para trás e perguntei o que foi, e todo mundo cabisbaixo, e ao sair ele simplesmente disse, você foi batizada. O branco nos palcos não foi nem um pouco maior do que a vontade de querer se superar a cada dia. Por 17 anos, Tetê Narras fez parte do grupo teatral Emboaça, onde pôde se dedicar ao teatro de rua e assim conhecer mais do próprio estado, do país e até mesmo de outros países por causa das turnês. Foram anos de experiência não apenas para a vida profissional dela. O que é teatro? Para a comunidade, para a sociedade. O que é o teatro? A não ser uma arte de entretenimento, uma coisa que vem e que passa, né? As pessoas não encaram o teatro como uma coisa séria.
é mais como um entretenimento, uma coisa que você realmente vá lá, presente e pronto, e simplesmente fica nisso e fica ali. E não é, né? Então no teatro, e lá no Emboaça também, foi um momento assim muito rico, porque na época, como eu disse antes, minha mãe era empregada doméstica, né? Meu pai era pescador. Né? Foi no teatro, foi lá no Emboaça, que dando nesse sentido de grupo, no sentido de família, nesse sentido acolhedor, né? Que você começou, quer dizer, que eu comecei a, como é que eu posso dizer, a desgrudar, né, de algumas arestas, de desgrudar de algumas dores, né, através de todos os personagens que por lá, né, que eu vivi, que por lá passei. No ano de 2003, a personagem Urânia ganhou as telas no São João da Gente, da TV Sergipe. Foram 10 anos, sempre no mês de junho, contagiando por meio do riso. Você que está procurando alguém, ligue para nós. 444444 e nós vamos procurar um amor para sua vida. É mesmo? Ih, agora eu vou ligar para 444444. Olha, já temos um ouvinte na linha. Alô, aqui é Zé Bengala. O senhor fala de onde? Aqui eu falo do meu sítio, aqui da cabeça do boi. Tem que ser uma mulher vistosa, afeiçoada, graúda e que seja bonita, que eu gosto é de mulher bonita e graúda. Urânia, quando ela foi à TV, ela despontou de tal maneira, né, que até hoje realmente as pessoas cobram, as pessoas vêm, as pessoas passam durante o ano todo. Ela só aparece uma única vez, né, na TV Sergipe, justamente no momento do aniversário de Santo Antônio, no dia 13 de junho. Mas parece que fica uma coisa na memória das pessoas que elas acham que todos os dias que Urânia passa, né, pela tela. Eu digo, não, gente, é só uma vez no ano. Mas cadê? E hoje ela vai ter, e amanhã ela vai aparecer? Eu digo, vai, espere no dia 13 que ela está lá, né? Então foi assim, hoje eu posso dizer que a nível local, Urânia é a minha paixão, né? É a paixão do nosso estado, que é que eu posso falar isso. Paralelo a isso tudo, Tetê crescia nos palcos como bailarina e também por meio do canto. Canto, dança, interpretação foram 3 pilares de um projeto que ela lançou em 2012. Trata-se da própria Companhia de Artes, que tem como proposta fazer espetáculos musicais. Tetê foi dada como uma louca porque, assim, 23 pessoas no elenco, né, para fazer um musical grandioso, pesado, como um Corcunda de Notre Dame. Como eu disse anteriormente, numa cidade onde as pessoas não têm, infelizmente ainda, né, essa visão de arte, essa visão de teatro. E aí vai ser fácil? Não. Mas como tudo que realmente eu sempre quis na vida, eu nunca fui pela facilidade, né? Eu sempre fui ousada e gosto de ser provocada, né? Foi com esse pontapé, né, inicial, com essa ousadia, né, de querer fazer algo diferente que eu realmente lancei a companhia. Veja no próximo bloco, em homenagem ao Dia do Teatro, a gente conta como a atriz Tetê Narras levou adiante a própria companhia, que chegou a fazer uma turnê nacional por vários estados do país. Eles se sentem responsáveis por aquilo que cativam. O passado, o presente e o futuro se envolvem e estão logo ali, entre a beleza, a recordação e o impulso. E a vida pessoal influencia o desempenho nos palcos. Assim acreditam muitos atores. Com Tetê não foi diferente. A Companhia de Artes Tetê Narras iniciou uma nova fase em março de 2014 com a peça O Corcunda de Notre Dame. Foram 5 meses de turnê percorrendo 7 capitais no país, 11 apresentações e também muitas histórias para contar. Então vamos acompanhar agora?
Sentados, brincando, sorrindo e relembrando, os atores da companhia compartilham com a gente essa fase de tantas emoções e desafios. Nós estreamos em dezembro de 2012. O edital do Ministério da Cultura foi lançado no meio do ano. Então eu corri e fiz o projeto e encaminhei para o Ministério da Cultura. E eles aprovaram, para nossa grande surpresa. Porque quando eu encaminhei, eu falei com o TT, a gente vai fazer um projeto mais assim, para testar, ver se a gente está sabendo, para ver como é que vai ficar a nossa nota, se a gente consegue. Só que em setembro veio a notícia, e é só lembrar, me arrepia, porque assim, eu não sabia, recebi um recado no Facebook, parabéns Pedro, vocês ganharam, que maravilha! Parabéns por quê? Eu não estou entendendo, não estava nem procurando. Aí daqui a pouco, eu olhei, não acreditei, olhei de novo, olhei várias vezes, eu liguei para a TT, você está preparada para sair em turnê pelo Brasil todo com a companhia? Você está com piada uma hora dessa da tarde? E não era brincadeira, a companhia logo iria pegar estrada. A primeira viagem da turnê foi à capital alagoana, no Teatro Gustavo Leite. Era a primeira vez que a gente estava mostrando a cara para o Brasil, né? Nós íamos começar a viajar e iniciamos com Maceió, então foi uma coisa assim, uma responsabilidade muito grande, né? Inclusive porque foi no período de carnaval, né? Então tinha turistas, as pessoas estavam focadas em praia, né? Quem vai pensar em teatro em período de carnaval? Né? Mas assim, nós tivemos um público muito bom, fomos bem recebidos pela imprensa local, pela mídia, né? Pela mídia impressa, nas rádios, a gente conseguiu divulgar bastante, inclusive panfletando mesmo. Então assim, foi uma experiência fantástica. No Maranhão, uma recepção mais do que calorosa no Teatro Arthur Azevedo. Mas antes disso, uma viagem bem longa. Nossa, nós ficamos 26 horas dentro de um ônibus, né? Você pode imaginar, quase 30 pessoas, 20 e tantas pessoas dentro de um ônibus, 26 horas. Então a gente tem aquela expectativa, nossa, chegue logo, entendeu? A gente participou do Festival de São Luís do Maranhão. Pra gente foi uma experiência muito marcante. Sem contar que lotou, né? Depois vieram as apresentações no sul do país, começando por Belo Horizonte. Foi na Copa do Mundo, a gente chegou lá no chalé do Sesc, não foi? Estava fechado porque eles iam receber a seleção. Uns dias depois, então estava tudo fechado, ninguém entrava, ninguém saía. E agora apresentar? E foi uma experiência incrível também, porque a apresentação da gente foi na praça. Não foi no teatro, foi em frente à igreja. Então a gente usou a arquitetura da igreja como nosso próprio cenário. Então, ao invés de a gente montar toda aquela estrutura de cenário, a gente foi montar o som, montar toda a estrutura de um show na frente de uma igreja para fazer teatro. E vamos, e aquela tensão toda, como é que vai ser isso, arruma o canto na igreja para fazer de camarim, para a gente se arrumar, fizemos tudo certinho, bota a cadeira, o público começou, agora é a hora de começar o espetáculo. E uma coisa para ressaltar, que o público no sul, a forma como eles veem teatro é diferente. E a gente não sabia disso. Então, durante o espetáculo, a gente ficava meio que ansioso. E agora? Será que está gostando? Será que não está gostando? Porque as pessoas ficavam prestando muita atenção e não tinha reação. Ninguém ria, ninguém chorava, ninguém fazia nada. E agora? Como é que vai ser isso? Quando o espetáculo acabou, foi todo mundo aplaudindo, todo mundo gostando, querendo cumprimentar a gente de perto, querendo falar com a gente. Foi uma coisa assim que a gente nunca tinha esperado. No Rio de Janeiro, eles se apresentaram num convento e foram elogiados pelos próprios frades. Muito, muito, muito bom. Pra gente, assim, a emoção, estar naquele lugar, um cenário maravilhoso. E uma das cenas, aí sim a diretora abriu, né, mão, uma das cenas que a Esmeralda canta, né, e aparece uma senhora pedinte, que por coincidência sou eu que faço, né, o personagem. Então as pessoas entram na igreja nessa cena, né, então foi uma cena linda, maravilhosa, porque a Fran, né, que é a nossa colega que não está aqui, canta lindamente bem, uma música maravilhosa. Então nós todos muito emocionados, inclusive eu fazendo a pedinte, né. Alguns que estavam lá também na igreja, dando, né, recebia até moeda colombiana. As pessoas se emocionaram com aquilo, e aquilo foi tão verdadeiro que até quando a gente terminou, eu falei, poxa, que maravilha, isso precisa acontecer mais, né? Na nave do conhecimento, em Triagem, também no Rio, eles compartilharam mais experiências positivas. Um público muito vibrante, a gente se apresentou lá no Complexo Cultural.
nave do conhecimento, e um público muito caloroso, tinha muitas crianças, muitas famílias, o espaço era muito estreito, então para a gente fazer todas aquelas coreografias, a gente teve que fazer uma adaptação, mas o retorno foi muito lindo, muito bom, muito emocionante. Em São Paulo, o grupo foi convidado pela prefeitura da cidade para uma apresentação. Os ingressos se esgotaram e a companhia teve que fazer sessão extra também lotada. E foi aí que o grupo recebeu um prêmio. Quando chegaram no final das apresentações, eu falei assim, olha, estamos entregando esse troféu. E eu falei assim, troféu? E assim, foi uma forma do reconhecimento de todo o trabalho deles perceberem. E para mim é muito gratificante estar aprendendo com os nordestinos, que tudo isso para mim tem um peso muito grande, apesar da minha mãe. E o reconhecimento no país, nesse momento, de reconhecer o Norte e Nordeste, que isso é muito importante. E finalmente, em Aracaju, eles tiveram o maior dos presentes. Casa cheia na terra natal. O santo de casa parece que fez o milagre. Então, daquela menininha de 5 anos que chamava a atenção de tantos olhares por meio da dança, depois da adolescente que desbravou o mundo do teatro e mais adiante, que dirigiu peças, que montou a própria companhia, quais são os planos daquela garotinha? Eu jamais vou deixar aquela criança morrer, né? E hoje eu vejo também a extensão daquela criança no meu filho, né? Me espelho muito nele, me vejo muito nele. Ele te superou, começou aos 4 anos. Ele passou a perna, realmente. Começou com 5. Comecei com 5 e eu pensava que não, eu ia ficar ao concurso e não fiquei, né? Meu filho realmente me passou a perna, ele pediu para entrar no espetáculo, né? Não fui eu não dediquei, eu não disse, você vai fazer essa personagem, não. Ele simplesmente disse, eu quero, eu vou fazer, e eu tive que dizer realmente a Karine Dantas que ela iria perder a personagem dela, mas construímos outra e ela está aí brilhando também no espetáculo como ninguém. Pronto, TT, mas com certeza inspiração para isso ele tem bastante em casa, né? Não só minha, como também do meu marido, viu? Que também é um grande ator. Da mãe, ela adquiriu leveza para o canto. Do pai, pescador, veio a compreensão de que do fundo dessas águas pode surgir o peso do peixe ou de uma boa história para contar. Dizem que todo pescador mente. Pelo menos a gente usa essa mentira para entreter, para animar, para alegrar assim, o público. Quem não tem uma boa história de pescador, não é? Então nós queremos parabenizar a todos os atores pelo Dia do Teatro e a TT Narras por ter mantido o foco desde os 5 aninhos de idade entre o aprendizado da mãe e do pai à beira do rio. Obrigada pela audiência e sábado que vem tem mais. Não perca. Tchau.